Olá, alunos, sejam bem-vindos então para mais uma aula de filosofia dessa semana. Como vocês já sabem, nós já estamos encaminhando para o encerramento do terceiro bimestre, né? Então, essa semana é justamente para a gente pensar um pouco mais sobre a matéria, né? E que vocês possam refletir tudo que vocês já aprenderam dentro deste bimestre, tá ok? Então, a temática e a proposta de hoje é a gente pensar o seguinte questionamento: como o racismo pode se manifestar na nossa sociedade? Racismo vem da palavra raça, que quer dizer todo aquele que se julga melhor que o outro e que denigre o outro pela sua etnia, suas características ou mesmo pela sua ideia de raça, né? Então vamos pensar um pouco nesse patamar e fazer alguns questionamentos que a filosofia nos permite fazer, né? Mas vamos no texto para entender um pouco melhor. Você certamente já ouviu falar em filosofia grega, né? E em filósofos alemães e em franceses. Mas já ouviu falar em filosofia indígena? Né? Indiana, árabe, africana ou afrodiaspórico, né? Não, né? Por que será? Será que até no campo das filosofias tem uma certa inferiorização de outras etnias e povos? A gente poderia pensar um pouco sobre isso, né? Então, dentro dessa ideia, a gente percebe que diferentes povos apresentam diferentes experiências e formas de produzir cultura, né? Assim como a capacidade de refletir a sua realidade, né? E, portanto, de interpretar o mundo e produzir filosofia. Eu poderia pensar que todos os povos têm as suas filosofias, só que não sei por que cargas d'água, algumas filosofias são muito mais faladas e outras são renegadas à invisibilidade, né? A gente nunca ouve falar sobre. Por que será? Né? Aí a gente já começa a questionar um pouco essa ideia. E só continuando aqui essa ideia, o racismo nega a grupos e povos pelas suas origens e características físicas, experiências históricas, a produção de cultura, e inclusive o seu papel enquanto produtores de ciência e filosofia, diminuindo assim a sua humanidade, né? Então a gente vai ver, a gente compreende a partir desse texto que quando eu pratico uma ação que eu ajo com preconceito ou com certo racismo sobre determinado povo ou cultura, eu tiro dela, né, parte da sua humanidade. Por quê? Porque eu não trato o outro como ser humano, né? Eu denigro, né? De certa forma eu desconstruo. Só continuando, né? Analisemos alguns comentários que por vezes a gente acaba ouvindo, né? E que são ofensivos e preconceituosos dentro da nossa sociedade. Por exemplo, é muito comum às vezes a gente ouvir pessoas falar: "Oh, isso é serviço de preto", né? Ou mesmo é coisa de pobre. Às vezes a gente ouve falas como as mulheres feministas não gostam de homens, né? Ou cotas raciais estimulam o racismo. A gente vai perceber que todas essas frases elas são transbordantes de quê? De ódio, né? De uma certa violência na linguagem e, sobretudo, de uma grande ignorância, né? Mas a gente vê que o preconceito ela tem raízes na falta de conhecimento, na ignorância e na maldade do que o ser humano é capaz de ser autor, né? De muitas atuações aí que vão trazer na sociedade a desordem, o conflito, a violência e muitas das vezes mortes, né? Então a filosofia de hoje é a gente pensar um pouco como superar essa ideia do racismo e mesmo essas formas de preconceito que já não cabe mais para um ser humano que é dito que é racional, né? Que de certa forma evoluiu tanto, dotado de tamanha inteligência, já não dá para a gente ficar preso a essa visão estética reducionista, simplista e equivocada do outro, né? Então a filosofia nos permite questionar e refletir e mais, ir além desse pensamento reducionista e equivocado das coisas e principalmente da pessoa, do ser humano. Então nos fica o seguinte questionamento: como superar essas visões e criar uma sociedade mais crítica e empática, né? Empática vem da palavra empatia, ser capaz de reconhecer e valorizar o outro. O que é necessário em sociedade para que eu adquira, né, e desenvolva a empatia, o respeito pelo outro? E que eu passe a tratar a todos como iguais em direitos, né? Sendo que o preconceito se faz presente em vários meios sociais, quer seja na família, na escola, no trabalho, no trânsito,
por meio de ideologias aí, né, de diversas ideologias dentro da sociedade e mesmo por meio da própria filosofia, de várias filosofias aí que muitas das vezes desconhece outras linhas de pensamento por vê-las como inferiores aí, né? Então é interessante pensar que quando a gente estuda, adquire um certo conhecimento, já não cabe mais a nós tipos de comportamentos, né, de tão pouco conhecimento e de tão grande ignorância, né? Então pensar um pouco, alunos. Então dentro dessa semana, né, essa aula vai justamente trabalhar um pouco isso. Como que a filosofia pode nos ajudar a pensar esses tipos de comportamento e superá-los, né? Para que a gente cada vez mais possa ter uma sociedade de indivíduos críticos, atuantes e uma sociedade que trate a todos como iguais. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.